Aqui no livro de Jeremias, do versículo 4 ao versículo 10, nós vemos o resumo do que é um chamado. E hoje eu quero te explicar as 5 fases do chamado. Biblicamente, existem 5 estágios de um chamado, desde quando Deus te chama até o cumprimento desse chamado. A felicidade que você procura, às vezes através até de remédio para dormir, a felicidade que você procura através da busca de um prazer. Quem vai para as drogas, quem vai para a prostituição, quem vai para uma coisa desse tipo, está buscando um prazer. Por quê? Quer fugir de alguma realidade. Tudo isso que você procura de satisfação pessoal, física, emocional ou espiritual, toda essa satisfação, toda essa plenitude que você procura, está escondida no teu chamado. E existem 5 estágios entre a convocação divina e o cumprimento desse chamado. O primeiro estágio é justamente a convocação. É quando Deus aparece para você de alguma forma, sonho, visão, palavra profética, através de uma conferência, através de alguém que está do seu lado, através da própria palavra, e traz uma consciência do que você vai fazer no futuro. E em 2014, uma das palavras, porque desde os 8 anos de idade eu recebo palavra de que Deus me usaria como pregador, de que eu iria pelas nações, de que eu escreveria livros. Mas em 2014 foi uma palavra muito específica. Eu estava no meio de uma quebra, vocês conhecem a história. E Deus falou comigo, olha, você vai escrever livros, eu vou começar a te ajudar para as pessoas que passarem pela tua vida, não passem pelo que você passou, eu vou te levantar para isso. A convocação divina é algo que te dá medo. Porque quando Deus me chamou, apesar desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me separado para isso, quando minha mãe estava grávida de mim, Deus já tinha visto esse dia. Então quando eu era pequeno, alguém me chamava de burro, quando eu era pequeno, alguém me chamava disso ou daquilo, tentava me menosprezar, Deus lá do céu sorria e falava, você está falando do que não sabe, eu falo do que eu já enxerguei lá na frente. Ele não é isso não, Ele vai ser profeta para as nações. Então quando alguém tenta desprezar, menosprezar ou te reduzir, essa pessoa não tem a mínima ideia do que Deus já viu lá no futuro sobre você. O segundo estágio do chamado são as desculpas. O primeiro estágio é a convocação divina. E logo que a convocação divina chega, a sua mente, não é Satanás não, Satanás não tem o poder de botar desculpa na tua boca não. A sua mente começa a jogar contra você. Você começa a criar desculpas. Meu passado, minha família é confusa, meus problemas emocionais, minha limitação financeira, o meu problema físico, cada um vai botando uma desculpa. A desculpa de Jeremias foi que ele não passava de uma criança e não sabia falar. A desculpa de Gideão foi que ele era o mais pobre da casa dele e o menor da tribo de Israel. Depois de toda a convocação divina, o ser humano inventa uma... Vamos repetir. Depois de toda a convocação divina, o ser humano inventa uma... Não se sinta culpado. É porque o chamado divino sempre é algo que você não consegue fazer sozinho. Então você vai criar uma desculpa, porque você não consegue enxergar com os olhos naturais o que está acontecendo. Deus, quando percebe que a gente está dando muita desculpa, Ele passa por terceiro estágio do chamado. Sabe qual é o terceiro estágio do chamado? Determinação divina. Agora Ele já não está te convocando não, agora Ele está mandando. Ele te convoca, você duvida ou dá desculpa, e aí Ele vem e determina. Com Jeremias, Deus falou assim, não quero saber se você diz que é criança, não me diga que você não sabe falar, porque onde eu te enviar você, vai. Pronto, determinou. Mas isso não tem nada de tão raro não, é a mesma coisa que eu faço com meus filhos. Primeiro a gente começa com a educação. Filhão, pega o negócio ali pro papai. Ah não, quero não. Agora! Pega o negócio, é assim ou não é? Pronto.
Convocou, deu desculpa, determinou. Repete comigo, convocou, deu uma desculpa, determinou. É com o pai e é com Deus, porque a Bíblia diz que como um pai cuida de uns filhos, Deus cuida de nós. Então a comparação, para você entender mais ou menos como Deus age, é vendo a relação de um pai com um filho. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. E quando nós acatamos a determinação divina, entra o quarto estágio do chamado, que é uma experiência. A Bíblia diz, aqui em Jeremias, então o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca. Não foi um anjo? Não foi uma sensação? Não foi um vulto? Não foi uma nuvem, uma fumaça? Deus toca na boca de Jeremias e dá uma experiência para ele. Todo ser humano que segue uma determinação divina vai entrar numa experiência com o próprio Deus que mandou a determinação. E ninguém continua o mesmo. Ninguém continua com a mesma fé. Ninguém continua com o mesmo tamanho depois de ter uma experiência. Ninguém. Absolutamente ninguém. O problema é que nós queremos quebrar várias etapas do chamado. A gente quer ter uma experiência antes de ser convocado. Você imagina se Maria, mãe de Jesus, aos seus 14 anos, decidisse, quer saber? Eu vou ser mãe do Filho de Deus. Eu sinto que eu tenho esse chamado, eu sinto que Deus me chamou para isso. E a Isabel, sua prima, que foi mãe de João Batista, falando, não. Eu também tenho isso aí. Eu estou sentindo que eu vou dar luz ao filho, eu acho que o meu vai ser o Messias. Ou seja, se elas quisessem, provavelmente Deus não colocaria ali no ventre. Elas não pediram, elas nem sabiam, elas foram escolhidas. Não dá para você provocar uma experiência sem primeiro ser convocado. Quando Deus convoca Maria, quando Deus convoca Jeremias, quando Deus convoca Davi, quando Deus convoca Gideão, quando Deus convoca Josué, quando Deus convoca Abraão, quando Deus convoca você, aí começam as experiências. Depois da determinação divina, vem a experiência. E depois da experiência, vem o último estágio do chamado. O último estágio do chamado é a autoridade. Olha o que Deus fala para Jeremias, depois de tocar na boca dele. Eis que agora eu te dou autoridade sobre nações e reinos, para plantar, colher, derrubar, destruir, construir, ou seja, decide o que você quer. Eu te dou autoridade para fazer. O último estágio do chamado é a autoridade. Sabe por que vocês estão aqui? Vocês atenderam essa convocação e estão aqui milhares de pessoas na conferência de destino? Porque quando eu convoquei no Café com Destino, gente, venham para a conferência, eu falei como quem tem autoridade, e o teu coração reconheceu a autoridade. Você fala, eu preciso estar lá. Você imagina que para fazer um evento como esse, as pessoas gastam milhões em marketing. Em marketing, nós não gastamos R$1. Nem R$1. De marketing. Não precisamos botar outdoor. Não precisamos botar patrocinados na internet, não precisamos botar nada. Porque quem tem autoridade não vai pelos mesmos caminhos que todo mundo usa. Quem tem autoridade quando fala, as pessoas entendem. O que Deus vai te dar no quinto estágio do chamado é autoridade, para quando você falar, as pessoas acreditarem. Quando você profetizar, acontecer. Quando você declarar, se manifestar. As tuas limitações são grandes, mas quem te chamou é maior. O teu passado é terrível, mas quem te perdoou é maior.
A tua falta de habilidade pode ser realmente um problema. Mas quem te enxergou no futuro já disse que vai dar. Vai dar conta. Toda desculpa, toda limitação vai cair por terra aqui. Vai acabar aqui. Porque quem te convocou sabia o que estava fazendo. Você sabe qual é o maior problema das pessoas depois que elas ganham autoridade? Elas passam pelos 5 estágios do chamado. Convocação divina. Deus convoca Jeremias. Segundo estágio, desculpa. Estágio da desculpa. Não posso, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Gideão, eu sou o mais pobre de Israel. Cada um com as suas desculpas. Então o terceiro, Deus vai e ordena. Vai fazer. Quarto estágio, ele te dá uma experiência. Você, caramba, Deus está aqui. Para Gideão ele mandou um anjo. Para Jeremias ele mesmo tocou na boca de Jeremias. Para cada um ele dá uma experiência diferente. Para você ele vai fazer o que vai fazer nos próximos minutos aqui. Ele vai te dar uma experiência. Vai falar, Deus me tocou, Deus falou comigo. Essa experiência te engrandece tanto que você ganha autoridade. E o problema de quem tem autoridade é que acha que pode fazer qualquer coisa. De vez em quando alguém chega para mim e fala, Thiago, você viu que o fulano está tentando fazer uma coisa igual a você? Eu falei, qual o problema? Se for de Deus, eu não vou poder lutar contra. Se não for de Deus, ele mesmo vai se fundar aqui, que eu tenho a ver com isso. Cada um tem autoridade sobre o seu chamado, e se distrair com o chamado do outro, prepara. Você coloca um prazo de validade no que Deus queria fazer. Deixe os outros fazerem do jeito dos outros. Você foque no teu chamado. Repete bem alto comigo. Cada um cuidando da sua vida. Olha que palavra profética.